Mas, mano, esse episódio tem coisa, hein? Puta que pariu. Que episódio absurdo. Absurdo de contexto. Muita coisa Hum, aconteceu. Não só contexto, como texto e subtexto. Nossa, demais. Vamos considerar a primeira cena, o Hatken trabalhando na horta da propriedade. Você tem uma Uhum. propriedade familiar. Repare que ele é o único funcionário contratado. Sim, sim. O resto é tudo membro E da família. exato. E você vê, de novo, outra coisa importante da agricultura familiar. A partir do momento que você dá terra, que eles têm terra e têm capacidade de ter dinheiro de investimento suficiente para produzir, eles vão produzir primeiro para consumo próprio e depois para ter alguma renda extra. Uhum. Então, outra questão importante da agricultura familiar é isso. A, 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 a fonte principal de renda da fazenda é o leite, a Uhum. atividade primária. Eles estão numa horta de batata. De batata não, desculpa, de abóbora. Estão num canteiro de abóbora para consumo da família e o resto eles excedente, eles vendem e tudo mais. Então, de Uhum. novo, segurança alimentar, importância dessas pequenas propriedades voltadas para isso. Porque não que o anime não falou, quer dizer, o anime não falou isso, mas por exemplo, se a gente fosse voltar no episódio 7 na Giga Farm, aqueles Uhum. imensos campos de cultivo provavelmente não cultivariam nada para consumo humano. Inclusive, isso é muito Uhum. interessante, layout de ambiente. Uhum. Naquele episódio, e uma coisa que eu deixei de comentar naquele episódio 7, onde eles iam andando lá, conforme eles iam andando lá, eles foram mostrando as instalações da propriedade. E você via instalações para silos, para guardar silagem, para guardar alimento para os animais, que são coisas que realmente são comuns de encontrar nessas mega propriedades, os tratores e tudo mais. Então, quando você tem essas mega propriedades para produção intensiva, os campos de cultivo são para produzir ração para o animal. Quando você tem essas pequenas propriedades familiares, os campos de cultivo também cultivam coisas para ração animal, mas eventualmente, na verdade, frequentemente também cultivam coisas para consumo da própria família e para a venda dos excedentes, o que ajuda a manter o que é um tijolinho a mais para ajudar a questão de segurança alimentar. Não que isso sempre funciona, a fala do avô é muito assertiva. Isso ajuda, isso não resolve o problema. A fala do avô falando, bem, você teve uma boa alimentação para se desenvolver completamente. Cara, o que tem Uhum. de estudo dessas pequenas propriedades e o que elas sofrem com o problema de falta de alimentação, não, às vezes não no sentido de falta de calorias, mas falta de qualidade alimentar em determinadas épocas do ano por causa da sazonalidade climática, é muito grande. Então, por mais que isso ajude a sempre ter comida, não garante a qualidade da alimentação e tudo mais, e uma série de outros problemas de contexto que a gente pode destrinchar ali, que o anime não tratou diretamente, mas a gente pode destrinchar e esticar à vontade, assim, porque você tem um anime muito bem feito e muito bem contextualizado em tudo que ele está mostrando. Mas peraí, então quer dizer que, por exemplo, nessa realidade deles, por eles estarem fazendo majoritariamente produção de abóbora, não é difícil, não é pouco usual eles literalmente só se alimentarem disso. Majoritariamente comer só isso. Não necessariamente isso, porque com leite eles podem comprar outras coisas e tudo mais. Mas pensando numa propriedade agrícola brasileira, que o cara Uhum. tem 15 vaca, é, 15 vaca lá, como é que é o gado? Nossa, fugiu o nome. Tava com o nome na cabeça. Gir. 15 vaquinhas Gir, o, que ele tira leite na mão ali e tem uma hortinha. Essa pessoa, às vezes, quando dá alguma zica na horta, às vezes ela vai ter o suficiente para ter as calorias do dia, o arroz e o feijão da despensa. Mas Uhum. assim, as vitaminas, a proteína, tudo mais que ela precisa para ter vamos dizer assim, uma dieta saudável, não só manter a caloria, nem sempre isso se consegue. Aí a gente já está vendo uma propriedade que ela tem caráter familiar, mas ela já tem um nível de intensificação razoável. Você vê aí tudo tem um nível de desenvolvimento e investimento alto. Então, tipo, não é um pessoal que aparentemente, né, pela caracterização, passa fome. Ao Uhum. contrário do pessoal lá da montanha, que ali a situação já é mais complicada. Não sei se Uhum. passa fome, porque o anime não vai abordar nisso, mas já entra num nível maior de insegurança alimentar. Hum. Interessante, interessante.
Não é porque não tem o que comer, não necessariamente, mas é porque às vezes só tem uma coisa pra comer. Isso. E daí Uhum. você tem um lado bom dessas pequenas propriedades, que essa visão mais voltada, às vezes, um pouco para subsistência, para a produção do ciclo completo, né, para produzir um pouco de tudo, e não a hiperintensificação, ajuda nessa questão de segurança alimentar, mas Uhum. deixar isso por si só a Deus dará, não funciona, porque nem sempre essas propriedades têm capital suficiente para tocar tudo isso, se manter e tudo mais, e fazer isso dar certo por todas as épocas do ano, né? A gente tem que Uhum. lembrar que o clima é sazonal. Sim, sim, sim. Não, de fato, de fato. Caramba, interessante. E, de novo, é um assunto que o anime não vai abordar diretamente a crítica, mas você percebe ali, é, vamos dizer assim, você percebe a ambientação, coisa que Uhum. dá. A produção do anime não é a décima maravilha do mundo, mas você percebe que ela foi muito bem pensada nos seus ambientes e a Arakawa, ao pensar muito bem nos contextos de falas, acaba fomentando esses assuntos não diretamente. Uhum. Uhum. E outra, é responsivo, né? É uma coisa que Uhum. eu falei já várias vezes. Silver Spoon tem uma produção eficiente. Sim. E outra coisa, né? A gente não falou, mas essas produções auxiliares às vezes ajudam a fazenda a não ficar no vermelho. Porque Uhum. eu peguei um documento da Embrapa com os custos de produção de leite no Brasil e quanto que é a margem. Ai, 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 ai. ai. Já quer ir pro Imagina. leite? Não, a gente pode ir por partes, porque depois disso vem a moto tocando tudo, e a moto Uhum. também é uma questão interessante. Eu não sei como é no Japão, Hum. mas no Brasil a gente tem a substituição. A gente já teve, vai, das décadas passadas, né? Bem, do século passado, inclusive, né? A substituição da tração animal pela tração a diesel na lida principal da agropecuária. Então, Uhum. os cavalos, em sua maioria, foram substituídos pelos tratores. Mas ainda sobrou, né, o cavalo para a lida dos animais, né, que não é tradicional no Brasil, pelo menos, e acho que no Japão também não é muito, o uso de cachorros para lida e tudo mais. Hum. Você tem um cavalo. Uhum. No Japão, eu não sei se não é tradicional, mas no Brasil não é tradicional a gente ter cachorro para lidar com animal. Geralmente você usava o cavalo. Uhum. Só que nos últimos anos a moto vem substituindo o cavalo. Uhum. E mais E barato. não, Não é? não, mas é mais eficiente. O cavalo tem um custo Sério? de manutenção mais baixo. Ô, louco, porque moto é barato. Tipo, Isso, em mas o vários cavalo aspectos. ele fica solto no mato, comendo ali o campo, comendo Uhum. pasto. O custo dele é só do veterinário. Hum. Porque, cara, Ele com é um- uma moto, você pega uma trilha, sei lá, uma moto que é de trilha, uma moto que já é mais cross, tipo, não é tão caro pra esse tipo de trabalho. Você acha que esse pessoal pega essas motos pra esse tipo de coisa? Não, quer dizer, não sei. Geralmente é aquelas motos mais vagabundas que tem. Não, pois é, cara. Aquelas, acho que é CG, alguma coisa assim, não Com sei. a CG dá. Se você pega umas tornadinho também, não é tão caro. Eu, Aí eu já eu não sei. imagino que uma moto é mais barata do que um cavalo. O problema é o custo de manutenção. Putz, mas veterinário e coisa do tipo é mais barato do que uma moto? É que a consulta do veterinário já chama pra ver as vacas, chama pra ver o cavalo, Hum, moto vai consumir combustível. é, ok. É curioso, curioso. Eu realmente pensei que moto era mais barato que o cavalo a longo Sim, prazo. a longo prazo já não sei. Eu peguei algumas reportagens de jornais da área falando Uhum, os produtores falando o que eles achavam. Eles, uhum, tudo bem, mega produtores de gado no centro-oeste brasileiro, eu sei, não é parâmetro, é o sim, que tinha. uhum, E eles falam isso. E eles falam que a moto ela é mais cara, só que a moto é mais ágil. Então, às vezes,
estourou a cerca, tem que tocar o gado, eu tenho que ir lá no pasto, buscar o cavalo, voltar para tocar o gado, a moto tá sempre pronta ali na garagem. Entendi. Entendi. Aí ela é mais rápida. É, ela é mais rápida. Uhum. Faz sentido, Mas faz sentido. o custo dela, entre aspas, é um pouco mais alto, segundo esses produtores. Aí para eu até tenho como ver, tá aí tem até como ver esse custo disso que você tem o anuário da agricultura brasileira, né, o Uhum. agropecuária brasileira, o agrianual, que eles detalham o custo de tudo. Daria até para ver lá quanto que é a diferença por região produtora e tudo mais. Mas não fiz isso porque eu precisaria ir na biblioteca da universidade ficar passando um bom tempo lá vendo esse tipo de coisa, eu tava sem tempo. Não, não, isso daí. Informação muito específica não precisa, assim. Mas o que eu sei disso, de reportagem que eu vi de próprio colega meu, amigo meu da faculdade que comentava que já trabalhou nisso, geralmente era umas motinho bem vagabunda, tipo, Uhum. bem simplesinha, muitas vezes não tinha nem placa para rodar só na fazenda, Uhum. e o pessoal, tipo, rodava com ela até o talo. Literalmente estourava a correr no campo, o pessoal já meio que dava um jeito, uma gambiarra ali na hora para. Tudo bem, área agrícola você faz gambiarra tudo, né? E estoura o Uhum. cardan do trator, você já pega os arame, amarra e vai. Padrão. Muito bom, muito bom. Ahn, Ah, Daqui, depois. Cara, vai, até nesse momento aqui que ele tá tocando as vacas. Você falou que é meio que normal isso acontecer e uma ir pra lá e uma ir pra cá, estoura a cerca e vira esse vucu-vucu. Você falou que. Quantos eles estavam tocando lá? 300? 300. Tipo, quanto que é o normal? Vai. Gado de leite é menor. Uhum, Então, e gado de leite é um pouco diferente. Se eu uhum, fosse considerar para gado de leite, é um tanto bom, mas geralmente gado de leite não tem esse tipo de lida. Porque gado de leite são propriedades um pouco menores, hoje em dia gado de leite é muito no confinamento, não costuma dar tanto esse problema. Gado de corte dá esse problema muito. E gado de corte tem rebanho de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 animais. Meu E às vezes Deus. o cara é 5, 6 cara na motinho, tocando e vai. É isso que eu ia até perguntar. Quantas pessoas geralmente trabalham num lugar desse? Putz, o número exato eu não sei. É Mas não, tipo. não, não chega a 10 pessoas. Ah, também é muito pouco. Sim. Ah, nossa, é pouquíssima gente pra lidar com tanto bicho. Gado tem comportamento de rebanho, né? Ah. Eles, Aí, eles têm uns que desgarram, mas eles têm comportamento de manada. uhum. Então você vai tocando, você pega uns atrás tocando, alguns no meio e uns na frente e você vai levando o gado. Hum. É mais fácil de manipular do que parece. Uhum. Entendi. Legal, legal. Ah, e É, fazenda familiar, no caso que nem tá acontecendo aqui, geralmente é o que eles mostram ali. Geralmente é mais a pessoal da própria família que trabalha. É muito difícil eles terem sim. alguns outros auxiliares ou contratados mesmo, né? Porque a margem é muito pequena. A Uhum. margem de lucro é muito pequena. E, e a questão de cerca, essas coisas, a gente tem que pensar que o gado é um bicho grande. Vai, uma vaca dessa, não sei, o pessoal aí do chat me corrige, mas se eu não me engano, passa fácil de uns 600, 700 quilos. E se tem alguma coisa, a cerca tá um pouquinho mal de manutenção e alguma coisa, ela estoura a cerca fácil e vai andando. E muitas vezes, pequena propriedade que não tem muita manutenção, essas coisas, isso é comum de acontecer. Uhum. E às vezes, problemas de conflitos rurais, né? O cara tem uma fazendinha de leite, às vezes a manutenção da cerca tá meio ruim, o gado estoura, vai pro vizinho, come a plantação do vizinho, come a horta do vizinho, pisoteia o pasto do vizinho. Às vezes o gado de leite tem uma vaca no cio, a fazenda vizinha tem um gado de corte, tem um boi de corte que invade, né? Sai derrubando a cerca tudo. Meu Deus. Então é um pouquinho complicado. Uhum. Porque geralmente essas fazendas de leite assim não tem macho, não tem gado macho. É tudo por inseminação artificial. Uhum. Então
Mas às vezes você tem uma fazenda de gado de corte por perto, já. É, às vezes dá umas zicas. Às vezes você tem boi muito agitado que estoura a cerca, foge, daí todo mundo que se esconde em alguma árvore para não tomar uma chifrada, para não ser atropelado, que o bicho tá nervoso. 700 quilos correndo atrás de você, velho. Pô. Boi é mais pesado que vaca. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Ai, ai. Uma tonelada correndo atrás de você. Você fala, eu tô tranquilo, vou embora. Ai, ai. O IBGE, o peso médio dos bois no Brasil ao abate é 519 quilos. Com certeza tem boi maior que isso. Uhum. Deixa eu pegar o peso do Nelore. Não, é mais ou menos isso. Ah, a holandesa já varia. As vacas pesam de 550 a 700 quilos e os touros variam de 900 quilos a 1 tonelada. Caralho. É É uma pesado. raça. O gado holandês que eles têm aí não é raça de clima tropical, né? É raça de clima Uhum. temperado. É diferente. Uhum. Tanto é que se você for ver, essas vacas não têm cupim. Hum. O cupim ele serve parecido com o Reser- camelo? Reserva energética, mas o Uhum. cupim é reserva energética de boi zebuíno, gado zebuíno. Gado taurino, que é as raças europeias, geralmente, não tem cupim. As Hum. raças zebuínas, que são as raças mais tropicais, têm cupim. É reserva de energia. O gado zebuíno guarda energia no cupim. A carne tem menos marmoreio, fica mais a capa de gordura em volta, tal, e a gordura no cupim. Gado taurino, né, que é as raças mais de clima temperado, a gordura fica entremeada na carne. A carne é Hum. marmorizada. Faz sentido. Eu imaginei que ele seria espalhado pelo corpo, se ele não tem um lugar pra guardar. Uhum. Ahn, uma pergunta muito específica que o chat fez aqui. E coleta de esperma nos machos, nos gados? Deve ser, tipo, eu não faço ideia como faz isso. Eu não vou saber o protocolo específico, mas geralmente você tem nessa. Você tem meio que cavaletes pro bicho montar. Você dá um jeito de excitar ele, fazer ele montar num cavalete. Você bota meio que a canequinha lá embaixo, coleta e congela em nitrogênio. Hum. Canequinha entre aspas, né? Caneca, um Porque balde. eu não sei quanto que solta do gado. Eu sei que para porco é meio litro por jorrada, se eu não me engano. Caramba! Porco é um bicho grande. É, é. Faz sentido, faz sentido. Cavalo eu já não sei. Eu já. É, Tem vários métodos que o pessoal usa isso. Eu já vi algumas coisas na TV, eventualmente passando, que eles meio que colocam a égua, aí na hora que o cavalo vai, eles tiram a égua e coletam. é, Deve ter é, várias. Tipo, fórmulas parecidas de fazer isso. gente, os caras não pegam a mão e fica estimulando o órgão do boi, até porque a anatomia do negócio é diferente. Não Uhum. incha, né? É. O, o órgão do boi, ele não sai por entumecimento, ele sai porque ele tem um músculo, né? O negócio fica contraído em S para dentro, e quando sai, né? É flexura alguma coisa, o músculo joga o negócio para fora. E daí não fica um cara lá embaixo mexendo nisso, né? Você dá um jeito de estimular o boi, você Uhum. coleta para gado de leite, depois você pega esse sêmen, você centrifuga para fazer o chamado sêmen sexado. Porque o gado de leite, a fazenda de leite, não importa o bezerro macho. O bezerro Uhum. macho não é de utilidade para fazenda de gado de leite. Só que é fêmea. Então você usa a questão de diferença
vamos dizer assim, de peso dos espermatozoides em função do cromossomo. Porque o espermatozoide que vai gerar fêmea, ele tem cromossomo X. O que vai gerar macho vai ter o cromossomo Y. O cromossomo Y é mais leve que o cromossomo X. Então, se você pegar esse esperma, centrifugar, os espermatozoides com cromossomo X vão ficar embaixo, os com cromossomo Y vai ficar em cima, você separa, e daí você tem um sêmen que você tem 80, 70% de chance de nascer fêmea, que é o chamado Hum, sêmen sexado. entendi. Porque daí eles selecionam e escolhem só o que eles querem. Isso, e a questão de inseminação artificial não é nem a questão econômica de deixar natural ou não, é a questão. Quer dizer, tem a questão econômica, mas não é da inseminação em si, é da genética. Porque pensa o seguinte: o sistema de produção leiteiro produz a própria reposição. Porque a Uhum. partir do momento que nasce uma fêmea, você cuida dela até virar um bezerra, novilha, até virar uma vaca. Quando essa vaca passa a produzir, ela repõe uma vaca velha. Uhum. E para você manter esse sistema o mais produtivo possível, o que você faz? Você melhora com genética. Foi nos episódios atrás que eles mostraram que todas as vacas tinham nome e tinha pedigree? Sim. Inclusive, a gente falou sobre isso, né? Você explicou alguns episódios atrás sobre como funciona a inseminação, por que eles fazem isso. Uma coisa que a Uhum. gente já falou. Em breve, inclusive, se não der tudo muito errado, eu vou pegar tudo que a gente tá fazendo aqui e vai virar episódio de podcast. Inclusive esse. Então, Thunder do É, futuro sem vai pressa. fazer isso do passado, vai ter esse paradoxo temporal. Então, provavelmente no futuro você está ouvindo isso em formato de podcast. Então, o Thunder do passado já fez isso acontecer, ou no caso do futuro. Vocês entenderam? Agradeço ao Tony do passado que morreu por isso. Foi mal aí, Tony do Exatamente. futuro. Mas, Mas, pelo menos quem quiser ver outros papos que a gente já teve com outros episódios, vai estar lá também. A gente já falou um pouquinho sobre esse também. uhum. É, E já que é ir pro leite, eu acho que é um pouco mais lore até chegar no ponto mais específico até o acontecimento do dia. Já que vamos já deixar para esse acontecimento e depois volta. Eu só ia terminar um negócio, mesmo que já falou para fechar o comentário aqui rapidinho. A Uhum, questão é, vamos dizer assim, você aproveita que a bezerra que para você ter leite, a vaca precisa parir. Para uhum, parir, você quer que pare fêmea para você repor a vaca velha. Você aproveita isso para inseminar com o sêmen de um touro que tem alta genética, então você garante que a próxima vaca tem uma genética melhor que a anterior. E você faz o melhoramento genético do seu rebanho in loco. uhum. Só que isso tem seus custos também, né? Toda fazenda que pode fazer isso. Daí tem essas questões. Mas vamos para o custo de produção de leite, e aí eu tenho as tabelinhas nas referências. Quem quiser ver, fique à vontade. Referência dos episódios 8 ao 11. Porque nós temos os custos de produção leiteira no Brasil em 2021. Não consegui dados de 2022, porque esses dados vão sair só no 2023, né? Por Uhum. motivos óbvios. Justo. Ai, ai. Não sei quem tá vendo aí, tem a tabelinha. Tem todos os custos. E daí você vai ter os custos operacionais. O que é custo operacional? Custo operacional é o custo do dia a dia. Mão de obra, comida, custo de inseminação, custo sanidade aí, que quer dizer saúde dos animais, custo de manutenção de máquinas, despesas gerais e tudo mais. Os custos operacionais, custo operacional efetivo é isso. Os custos operacionais é você contar a mão de obra da família. Então você já conta nessas despesas um saláriozinho básico aí para todo mundo que está trabalhando, para pelo menos garantir isso. E depreciação. E o custo total, você conta o custo de oportunidade do negócio e você tem o custo total da operação leiteira no Brasil de 2021, que estava cotado em 250, 220, vai, ali uns 230, 220 na média, reais a cada 100 litros de leite produzido. Uau. Esse é o custo. Uhum. Pouco, né, a priori? Tipo, 200 e pouco só por custo. Ok, ok. Custo total de 220 reais para cada 100 litros de leite. Esse é o custo total da produção. Uhum. Pô, o leite tá caro, né? Deve dar uma margem boa, certo? Hum.
A tristeza vem agora. A receita total média, mais ou menos, de leite é por volta de R$ 260 para cada 100 litros de leite. Caralho. Então, tu literalmente ganha 40 conto por 100 litros. 40 conto. Isso na média nacional. Considera que tem Uhum. gente acima e tem gente abaixo. Sim, não. Imagino. Caralho, 40 conto de lucro. Por 100 litros de leite. Não é foda, hein? É. O Hatiken queimou 500 litros? Uhum. Pensa que, o custo operacional dele, 500 litros, pensa 500 vezes, 5 vezes 220. Uhum. Deu Deixa eu pegar aqui. seu. Foi uns 1.100? Isso, 1.100, 1.500 1.100. reais, mais ou menos, o É. quanto de leite ele jogou fora ali. Uhum. Isso para o produtor, né? Porque existe uma coisa interessante, que daí estão as tabelas abaixo, que é o preço pago ao produtor e o preço pago ao consumidor. Existe uma ligeira variação. Hum. Curiosidade, sempre que vocês quiserem saber quanto que é o preço que está sendo pago por aquele produto agrícola pelo produtor, quanto que o produtor está ganhando, veja o site do CPEA. O CPEA ele indexa essas médias de preço no país inteiro e está sempre atualizado. Todo mês tem atualização. Então, as médias do preço pago ao produtor de leite em outubro de 2022 em São Paulo. 3 conto. R$ 3 R$ 3. por Litro de leite. Que é um preço alto. caralho. Isso é um preço alto. Uhum. Considera que no Rio Grande do Sul pagaram 2,50, em Santa Catarina pagaram 2,70, em Minas Gerais pagaram 2,9. Esse é um preço meio altinho. Uhum. Porque daí você entra na questão que são as tabelas de baixo, que são as tabelas da Conab. Inclusive, de novo, quem quiser, por curiosidade e depressão, olhar, acompanhar qual é a discrepância de preço pago ao consumidor, pago pelo produtor e quanto que o consumidor paga nos produtos, a Conab atualiza esses preços todo mês também. A Conab é o órgão federal. O CPEA é um órgão dentro da Exalc, que é da Universidade de São Paulo, que é estadual, mas faz o levantamento a nível federal. A Conab é o órgão do governo federal que cuida disso. Então, aqui são os dados oficiais do governo federal. Caramba. Você tem Estado de São Paulo, em outubro de 22, o litro do leite ao consumidor custando mais ou menos R$ 5,30, R$ 5,40. Então, você tem o produtor recebendo mais ou menos 3 e você pagando 5. Deixa R$ 2 aí para a agroindústria. Isso vai. Agroindústria seria? O cara que pegou o leite, transportou e embalou na caixinha. Ah, tá. O cara que fez o processo de venda. Isso. Entendi. Hum. Bem, nesse É, processo todo, ele é o que mais recebe? Ele é o que mais Tipo, dá dinheiro. de lucro, né? No caso. Sim. Sim. É. Essencialmente, ele lucra muito mais que o produtor. Nossa, muito mais. Faz essa Tem. conta aí, a grosso modo, meu Deus do céu. Não vou dizer que os custos de uma agroindústria não são altos, são, mas ela se paga pela escala. Então, uma agroindústria dessa vai atender 100, 200 produtores diferentes. Então, a escala dela paga o custo e o custo acaba ficando muito baixo. Elas vão ter Hum, lucros muito mais altos do que o produtor. Como é que se uhum. compara ao lucro do produtor? O lucro do produtor aí estava dando o quê? 5%? R$ 40 de 220 dá quanto? 40 conto de 220 dá. 18% de Eu lucro. ia chutar uns 20%. Tá Não baixo. É bem é baixo. baixo, é baixo. É É bem baixo. baixo. Pô, a agroindústria tem lucro bem maior que isso. Uhum. É, E, bem, daí já entra num ponto Aí já entra no ponto porque, se você for reparar, essa propriedade provavelmente não tem mão de obra contratada. Uhum. Vai contratar mão de obra de onde? Não, vai pagar o quê, né? Pra pessoa? Exato. Considera que, apesar da agroindústria é, ter os maquinários ali de refrigeração, de estocagem, o produtor também tem que ter alguns, por lei. O lugar que eles estavam guardando leite lá é o chamado tanque de expansão. O tanque de expansão é um tanque refrigerado. Então, antes do leite ser transportado, ele tem que ficar nesse lugar refrigerado até ser transportado para o laticínio, né?
E Uhum. isso gera custo para o produtor, que tem que pagar energia, tem que pagar, às vezes, as máquinas ali de ordenha. Tipo, então você um monte de coisa ali envolvida. E você acaba tendo, de maneira geral, uma margem muito apertada pro produtor. O produtor, principalmente o pequeno produtor, tem margens de lucro muito apertadas. Uhum. Ah, e como é que tem grandes fazendas aí ganhando muito dinheiro com isso? Escala. Então você não tem 100 vacas, você tem 2.000 vacas numa estrutura monstruosamente gigante, e daí você paga. Uhum. Mas não é viável para um pequeno produtor ter essa escala. Ele nem tem E daí vai entrar nos. condições. Tanto condições financeiras, quanto daí questão de modelo de produção, porque daí já entra no modelo de produção agroindustrial ferradão, brutão, e aí entra o papo que a gente teve na semana passada, da questão de que esse modelo vai destinar as terras agrícolas muito para a questão de produção de ração para o próprio animal, daí vai cultivo de ração animal competindo com alimentação humana, questão de produção orientada 100% aos lucros, segurança Uhum. alimentar e toda aquela conversa. Uhum. Até voltando aqui no episódio, eles falaram que eles perderam cerca de 500 litros, que deu 40 mil ienes de prejuízo, né? Assim, Sim. custaria isso. Numa conversão direta, daria, vai, 1.500, 1.500 e pouquinho, sabe? 1.500 e alguma coisinha. Então, meio que isso mostra que lá é mais caro. Sei lá, pelas contas que você fez agora, o litro lá é mais caro. É que também você tem que ver qual o tamanho da produção leiteira brasileira e Japão. Pois é, tipo, eu acho que deve ser bem. Deve ser absurdamente diferente, que aqui a gente produz em muito mais quantidade, então isso Sim. reflete no preço também. Apesar de, aparentemente, ainda pra gente sair caro, mas pro produtor também não sai. Ele não tá ganhando rios de dinheiro com isso, né? Não. E pense que vai 1.100, 1.200 para 1.500, a diferença não é muito grande, não. Não, não é, não é, não é. Então, mesmo com as questões agropecuárias bem diferentes, os estilos e os modelos de produção sendo bem diferentes, pô, o Japão, de novo, cabe quase 2 Japões dentro de Minas Gerais. Uhum. E é legal Então, que o anime acertou bem nos números, né? São números bem sim. próximos da nossa realidade. E, E com certeza são os números da realidade japonesa. e Ponto. de uma dessa época, isso daqui era vai, eu não sei se tem uma diferença entre o número do mangá e do anime, mas o anime é 2014, eu acho, 13. Vai, de 2000, quase 10 anos de diferença. Uhum. O Ah, preço mas deve ter variado bastante. sim, não, o preço de alguns produtos agrícolas não varia, é meio defasado. Mas Hum. considera que com certeza hoje os prejuízos seriam bem maiores Ah, e a sim. margem com certeza seria ainda menor. Não, imagino. Eu imagino que hoje é muito mais hardcore um negócio desse. Porque se eu fosse pegar os dados da produção leiteira em 2013, o pessoal tava com uma margem muito maior. Ah. Pode ter certeza que tava. Pra tudo, né, cara? Só- Pra tudo. Corrige pela inflação. Ih, rapaz. Nossa senhora. Aí, E não, aí, não bota aí. inflação no meio, que inflação é a Né? tristeza de todo mundo. Ih, rapaz, aí a história de terror aumenta. Até porque os preços da agricultura brasileira, elas têm os nossos preços têm um problema que, pelo menos na área agrícola, que são piores que a inflação, Hum, que é o desmonte da infraestrutura da indústria petroquímica nacional, que deixa o custo Brasil mais caro. Quem hum. diria que o custo Brasil ficou mais caro por desmontar a indústria petroquímica? Quem diria, né? Porque é a indústria petroquímica que faz fertilizante nitrogenado, e sem essa indústria a gente não tem a ureia e não tem fertilizante nitrogenado para as lavouras brasileiras, tem que comprar de fora. Na hora que o dólar sobe, que tem guerra na casa do caralho, os nossos custos de produção vão Caralho junto. também. É. Uhum. Justo. Então, tem certas Uhum. áreas que a gente chama que a indústria é estratégica. Não dá para ficar fazendo oba-oba e ficar é, com um discursinho vazio, um discursinho oportunista. Uhum. Faz sentido. Faz sentido. E o que eu ia É, falar,
que daí já pode conectar no próximo ponto, que é o milho, que eu falei que eu não sei quanto isso é no contexto japonês, mas se fosse no contexto brasileiro, a fazenda de leite produzir milho faz muito sentido. Porque, de novo, é, é comum que as fazendas de milho produzam silagem. O que que é silagem? Silagem é mato moído fermentado, que é alimento para vaca em época de estiagem. Então, quando tá seco, tá na seca, o pasto tá ralo, não tá dando para alimentar as vacas, você pega esse mato moído e fermentado e dá para ela para suplementar a alimentação delas. Esse mato moído e fermentado pode não ser só capim moído e fermentado, pode ser milho, que é um mato, é uma gramínea, e geralmente é muito comum se fazer silagem de milho, porque as quantidades você consegue 100, 200 toneladas de matéria verde por hectare, até mais que isso. Acho Uhum. que 100, 200 não sei, mas 100 toneladas por hectare você consegue de milho, tranquilo, de alimento para você dar para as vacas comer. E daí é comum você ter fazendas pelo menos de médio porte de milho, de criação de gado, leiteiro ou gado de corte, tendo áreas de plantio de milho para alimentar rebanhos. E daí de vez em quando o produtor vai lá, caça uma espiga e come para ele também, que se for pequeno produtor isso é comum. Grande já Uhum. não, grande aí já moe tudo e dá para as vacas. Porque a qualidade da silagem, aí já entrando em aspectos agronômicos mais específicos, né? A silagem é colhida no ponto de maturidade fisiológica da cultura. O que é o ponto de maturidade fisiológica? O ponto de maturidade fisiológica é o ponto em que a cultura termina de armazenar todos os seus nutrientes. É a máxima concentração e armazenagem de nutrientes da planta. A partir disso, ela começa a senescer. Ela começa a morrer, no caso da cultura anual, que é o milho. Uhum. Então você colhe o milho no ponto de maturidade fisiológica, que também é um ponto que você pode colher para milho verde. Acho que para milho verde ele está um pouquinho passado, mas dá para comer. Interessante. E, e a questão do milho ser doce, ah, o milho em si, vamos considerar aí que não é doce açúcar, né? Ele não está mordendo uma colher de açúcar. Adocicado. Se você não bota sal no milho verde, ele tem um gosto adocicado. Que é um doce, que é um gosto adocicado que some com o tempo. Isso varia de variedade de milho para variedade de milho. Sim, isso varia de variedade para variedade. Você tem o auge disso, que é o milho doce, que é um milho que ele não acumula amido. Então, em vez dele, a reserva do milho ser amido, é açúcar, é glicose. É glicose e sacarose. Mas se não me engano, é mais glicose. Tanto é que é aquele milho que se depois. Não sei se o Tander consegue pegar fácil para mostrar pro chat ou chat procurar. Vê se vai virar podcast, então. Chat, procure milho doce no Google. Só procurando aqui rapidinho também, só para confirmar. Uhum. O milho doce, Ah, sei é, lá, tô vendo aqui, ele é aquela espiga padrão, amarelinha e tal. na verdade, não. É milho doce seco. Ele é mais alaranjado. O duro que esse milho não é o milho doce. Esse é o milho E, comum. O milho doce. Quando a espiga tá seca, parece que a espiga murchou. Parece que ela tá literalmente desidratou. Os grãos, eles meio que entram para dentro. Carambola. É comum nos Estados ah, Unidos. eu vi aqui que parece que ele retrai e as laterais deles, eles não dão espaço pra ter aqueles sucos entre os milhos, né? E aí ele. Mais ou menos, mas se você vê a foto. Ai, carambola, eu devia ter preparado isso. É, Se você vê a foto. Caramba. Nossa, era tão fácil de achar essa foto. Sweet corn. Eu vou até jogar aqui no. Ah, literalmente parece que o milho tá desidratado. Parece que botou o Uhum. milho para desidratar É e. esse daí que eu coloquei? Não, esse é o milho normal. Ah, tá. Pô, tô procurando aqui, não
sei, eu não tô achando nada que se Eu pareça. achei uma, Hum. não é o sweet corn, porque ele é pior. Ele é mais cara de desidratado. Mas eu vou até botar aqui, eu vou botar nas referências também. Peraí. Uhum. O cara, eu não vou ficar vendo isso, porque tá aparecendo um monte de doce de milho, bolo de milho. Tá dando fome. Vá pro inferno, Google. Obrigado. Então. Eu já tô triste aqui. Tô triste. Não consegui copiar a foto porque é muito grande pro Discord. Mas você Ah, percebe que tá. tem uma depressãozinha no milho, conforme parece que Tem, ele vai tem. entrando? O milho Sim. doce é pior. Ele parece que o grão tá seco. Totalmente Uhum. entra para dentro. Por quê? Porque como as reservas do grão não são à base de amido, são à base de glicose, Uhum. quando você tira o grão da planta, ele continua respirando. Porque, não sei se o pessoal já sacou isso, mas alimentos vegetais, né, eles são vivos. E eles estão, a não ser que você cozinhe eles estão vivos. A gente come plantas vivas. E elas respiram, né? Porque elas precisam consumir energia para continuar sobrevivendo, respirando. Por mais que a taxa respiratória de grão seja baixa, ela ainda existe. E como a reserva deles é basicamente glicose, esse consumo de açúcar chega no ponto que o grão meio que colapsa nele mesmo. Então é muito engraçado você ver esse milho doce, porque é disso para pior, vamos dizer assim. E é bem característico. Então você tem essas linhagens de milho que tem essa característica de não acumular açúcar na forma de amido, acumular na forma de glicose, que elas vão ser realmente bem. Elas vão ser mais adocicadas. Não vou dizer Uhum. que elas têm gosto de açúcar, porque a glicose não tem o mesmo gosto da sacarose. Tanto é que quem for para os Estados Unidos vai ver que o adoçante deles lá, as coisas adoçadas com xarope de milho, não são doces que nem as coisas adoçadas com açúcar de cana, né? Tanto é que você vê nos Estados Unidos coisa é, adoçado com açúcar real, né? Real sugar, não adoçado com xarope de milho, porque, né, você adoçar com glicose, com sacarose, isso faz diferença. Mas você tem essas variedades de milho que chegam nesse extremo, e você tem outras variedades de milho, que é o outro extremo, que quase toda a reserva delas está ligada a amido. E daí elas vão ter menos esse teor doce. Mas de maneira geral, o milho, de maneira geral, sempre vai ter essa questão de quando você colher ele fresco, ele vai ser mais adocicado, porque a planta está viva, não consumiu as reservas ainda prontamente disponíveis para oxidação, para respiração, então você ainda vai conseguir sentir o gosto desse açúcar que está no milho. Conforme você vai deixando o milho com o passar do tempo, ele vai respirando e vai consumindo essas reservas. Uhum. Faz sentido. E talvez o pessoal não sente esse gosto, porque a gente geralmente cozinha milho já com sal. Então, Então vamos lá, então, chat. Só cozinhar agora com açúcar resolve o problema. na verdade não, porque isso vai virar um xarope do sem. Vai ficar esquisito, vai ficar esquisito. Mas Eu acho que o mais próximo disso, faz um bolinho de milho e aí resolve. mas isso entra num ponto que eu tinha separado até referência, que é a questão de pós-colheita. Que isso é uma coisa interessante, né? O anime fala um pouquinho disso em outros momentos, que, nossa, o gosto das coisas recém-colhidas na fazenda é diferente do gosto no mercado. E Uhum. daí falar que isso não necessariamente tem a ver, meu Deus, os aditivos químicos e os pesticidas estão alterando o gosto das coisas. Geralmente, na 99,999% das vezes, não. É meramente a questão da fisiologia da planta. Uhum. Porque pensa quantos dias, às vezes quantas semanas, aquela batata que você comprou. Batata não, mas aquela abobrinha que você comprou no mercado levou do produtor até a sua casa. Uhum. É, Aquilo ali tá vivo. Aquela sim. abobrinha tá viva, a cenoura tá viva, a batata tá viva, todos os vegetais estão vivos. Vivos e respirando. E se eles respirando, eles estão consumindo as reservas internas deles para continuar vivos e respirando. E isso faz com que, com o passar do tempo, elas vão perdendo gosto, vão modificando suas características. Uhum. E essa questão dos vegetais estarem vivos e respirando
é o ponto central da questão dos estudos de pós-colheita e de conservação. Porque se o vegetal morre, é um problema. Que aí alguém poderia falar, pô, se o fato do vegetal estar vivo e respirando altera o gosto dele, não seria melhor a gente dar um jeito de matar logo? Vende tudo morto, digamos Uhum. assim. Para você vender o vegetal morto in natura, né, com as células mortas, isso vai ter um problema grande, porque esses vegetais eles têm uma carga alta de micro-organismos, tanto dentro quanto fora, que a partir do momento que essas células param de respirar, torna esse vegetal basicamente um substrato extremamente rico para o desenvolvimento desses fungos e bactérias. Então, manter o vegetal vivo e respirando pelo maior quantidade de tempo possível é inclusive uma das coisas que você tem pós-colheita para manter ele vivo, respirando e se mantendo, vamos dizer assim, Saudável. vamos dizer assim, para os fungos e bactérias não tomarem conta e apodrecerem sua comida. Uhum. O jeito de você matar eles sem apodrecer sua comida é comida em lata. E comida em lata, convenhamos, não é a Não, coisa muito gostosa, né? não tem valor nenhum nutritivo, basicamente. Nossa senhora, você perde completamente o valor do que você tá ingerindo, porque ele tá ali tão maturado no, no tempo e espaço dentro daquela lata, cara, que, mano, você literalmente tá comendo pra matar a fome, não pra, sei lá, recarregar seu corpo com os nutrientes necessários. Aí fora também a questão dos próprios conservantes, a questão da lata, que Ah, pode passar algumas coisas para o negócio. Esses negócios uhum, geralmente são conservados em salmoura, e daí o sódio bate palminha para sua pressão. uhum, É uma série de outras coisas. O chat botou uma questão interessante que é a questão da irradiação. A irradiação não mata as células da planta. Elas, quer dizer, mata, danifica, mas o objetivo da irradiação geralmente não é matar o vegetal, é matar os micro-organismos que estão naquele vegetal. Então a uhum. irradiação ela vai danificar um pouco o tecido, às vezes não sei se vai parar, reduzir a taxa respiratória, mas principalmente vai matar os patógenos que estão ali e isso vai aumentar o tempo de prateleira. Hum, faz sentido, faz sentido. Hum. Isso É, não é ruim para o consumidor. Não, não, de maneira nenhuma. Ah, então. Inclusive, é melhor do que você usar alguns pesticidas de pós-colheita, algumas moléculas biocidas em pós-colheita para conservação. Caramba! Porque, literalmente, um você está jogando veneno na comida e o outro você está literalmente passando uma UV, uma radiação gama, mas o cobalto não está sendo você não está esfregando cobalto na maçã, você está irradiando. Então, a partir do momento que você tirou da fonte, não tem mais nada ali. Uhum. Bacana, bacana. E irradiação é um processo muito interessante para a conservação de alimentos, o problema é que é caro, né? Você manter uma fonte geralmente de cobalto para irradiar as coisas é um pouquinho caro, fora a legislação para você manipular isso, né? Hum. É complicadinho. Mas lá fora é E mais comum do que aqui? para exportação, nem não, porque para exportação aqui no Brasil é bem comum. Hum. Por legislação de exportação, né? Porque quando você está exportando, principalmente alimentos in natura, frescos desse tipo, você está exportando, de novo, você está exportando coisa viva. E você tem que Uhum. garantir que essa coisa viva que você está levando para outro país não está levando uma praga do seu país para o outro. Então é Uhum. super comum você ter essas questões esses mecanismos de proteção sanitária, isso Estados Unidos, Brasil. Para mercado interno eu não sei, porque para mercado interno já as regulações são mais frouxas e você não precisa ter tanta essa preocupação. E o tempo de transporte às vezes também não é tão longo, né? Você mandar pra É, fora. e, e daí para mercado externo você tem geralmente duas opções, ou você irradia ou você escalda. Inclusive, as mangas brasileiras vendidas para o exterior geralmente são escaldadas, literalmente são cozidas antes de serem vendidas para fora. Então, Caralho! se você está na Europa, Estados Unidos, pegou uma manga made in Brasil e sentiu que o gosto estava esquisito, é por causa disso. Mas é por causa de controle de patógeno. Sim, Sim. isso altera o gosto. Sim, isso Sim! destrói a qualidade do alimento.
Mas por lei você tem que garantir que aquela fruta não está transportando praga do seu país para o outro. Uhum. Não, faz todo sentido. Faz absolutamente todo sentido. Do mesmo jeito que a gente ficaria puto da vida se alguma fruta contaminada entrasse no Brasil e causasse uma quebra de safra nas nossas lavouras, os gringos, o pessoal lá de fora ficaria 2 vezes mais puto se o Brasil fizesse isso. Uhum. Uhum. E não é nem por querer, né, cara? Pô, você tá lidando com organismos vivos ali. Sim. A possibilidade disso acontecer é grande. Então tem que, de fato, ter algum tipo de controle pra você estar transportando, sei lá, potencialmente patógenos de um lado pra outro. Sim. Vai dar uma E merda. nem tive conta. E pelo menos Ixi. nisso, o nosso Ministério da Agricultura é bem. Cara, quem já. É bem assim, né? A fiscalização agropecuária do mapa para controle de patógenos, entrada e saída, é bem dura. Primeiro, porque eles não querem prejudicar as exportações brasileiras, então, se qualquer patógeno vazar, prejudica a imagem do Brasil lá fora. E segundo, Uhum. porque eles não querem deixar entrar, porque se entrar é prejuízo na certa. De fato. Então, o mapa na fiscalização aduaneira é pesado. Que E com bom que é. razão. Que bom que é. É, Fico feliz que seja. de novo, para fiscalização de doenças agropecuárias, o Brasil é sempre nota 1000. Doenças Uhum. humanas, aí a gente tem outro chá, recomendo o chá final de Isekai Akioku. Ah, Uhum. É, então, é, até falaram aqui, vassoura de bruxa. Então, a gente até falou sobre isso no a gente chá de falou. Isekai, Isekai Yakyoku. O último chá que a gente fez dele, falando dos últimos episódios, o Maurício a gente também trouxe esse aspecto, falou mais sobre isso. Então, tem lá. Tá tudo bonitinho. Todas as referências também estão lá na descrição. Sim. E uma coisa antes de comentar, antes de responder o comentário da MilBP, o pessoal comentou aqui no chat, acho que foi o Asgardiano, falou: Ah, é por isso que quando você bota a banana na geladeira ela fica preta e estraga? Sim, porque Você mata aí ela. você tem um termo, um certo que. Eu botei manuais de pós-colheita nas referências, quem quiser ver, que é o chilling, que é a temperatura a partir do qual aquela planta queima, que as células dela morrem por frio. A banana não é exatamente uma planta, uma bananeira não é exatamente uma planta de clima frio. Uhum. Então, se eu não me engano, abaixo de 10 graus, as células dela já morrem de frio. E se elas morrem de frio, você tem uma planta com altíssimo teor de açúcar, vitaminas e sais minerais, pronta para ser consumida pelo banquete de fungos que vive nela naturalmente. Uhum. Daí você já sabe o que acontece. Literalmente ela E começa a decompor. exatamente. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Ah, e tem um outro ponto dessa questão dos frutos estar vivos, que a gente falou do exemplo da parte de perda de açúcares, porque a fruta está respirando, né? A fruta está respirando, e pode parecer estranho relacionar isso com milho, mas sim, gente, o milho é uma infrutescência, a espiga de milho é uma infrutescência e cada milho é um fruto. É um frutinho ali do tipo aquênio, se eu não me engano, que é o fruto das leguminosas, não, desculpa, das poáceas, das gramíneas. Peraí, então É, milho é uma fruta? cada grão de milho é uma fruta. Caralho! Ok, não sabia, eu não sabia. Interessante, interessante. É uma coisa É, que eu sempre me bugo, por exemplo, lembrar, por exemplo, que tomate é fruta. Você fala, sim. caralho, mas por quê? Aí você vai entender os termos técnicos e fala, faz sentido. O... E só que você tem frutos que nem o milho, por exemplo, que são os frutos. Não, o milho não é um exemplo que o pessoal vai dar em pós-colheita, mas conectando com o anime, são os Uhum. frutos, entre aspas, não climatéricos. Que é isso? Que é o fruto que, se você colher verde, ele não amadurece fora do pé. Então você tem que deixar ele amadurecer no pé para colher, porque é por causa da característica do fruto. E você tem Hum, os frutos climatéricos, que você colhe verde para eles amadurecerem fora. A banana é um exemplo clássico. E esse processo de amadurecimento ou não tem tudo a ver com essa questão de taxa de respiração do fruto, com a questão de como ele se desenvolve, de como ele armazena suas reservas e tudo mais. Então, por exemplo, para a banana, você acabar com a respiração dela também é péssimo. Por quê? Porque a banana você colhe verde, mas você colhe ela no ponto, também no ponto de maturidade fisiológica, onde ela termina de armazenar todo o amido que ela precisa armazenar no fruto. E o amadurecimento da banana nada mais é do que a degradação desse amido em sacarose e glicose e degradação do tanino.
Então, quando você pega uma banana verde recém-colhida, ela já tem todos os nutrientes da banana madura. As únicas coisas que te impedem de comer ela é a quantidade absurda de tanino, que é aquela coisa que amarra a boca, e ela não tem gosto porque todo o açúcar dela está na forma de amido. Então, é literalmente você como se estivesse mordendo um pote de maisena com tanino. Conforme a fruta vai respirando, vai sobrevivendo e o metabolismo dela vai revertendo isso, vai degradando esses compostos, o amido é convertido em glicose e sacarose, a fruta fica doce. O tanino é decomposto para compostos que não têm gosto e você tem a fruta no ponto de consumo. Então, cara, essa questão. Cara, você tem áreas de estudo inteira em pós-colheita avaliando isso e avaliando a questão de durabilidade dos produtos, não só para vegetais, por exemplo, para floricultura. Cara, isso é uma área de estudo super interessante e muito ampla, que eu peguei para fazer esse aposto gigantesco, porque eu tive a oportunidade desse anime e espero que a conversa tenha sido, que vocês tenham gostado da conversa. Caramba, não, foi super interessante, super interessante. Eu nunca tinha parado muito pra pensar sobre isso. Eu sabia que os vegetais ainda eles respiravam, eles estavam vivos, né? Até brincadeirinha falando, né? Você está matando a dente, uma plantinha viva. Como você se sente com isso? Pois é. Mas, de qualquer forma, é interessante que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E até o lance do milho, super interessante. Nem fazia Inclusive, ideia, inclusive, que o milho tinha essa propriedade de poder ser mais adocicado quando ele é colhido no pé e consumido na hora. Interessante. não, mas daí é para, tipo, literalmente qualquer produto vegetal. A partir do momento Uhum. que você tira ele da planta, você tira a fonte de reposição de açúcares, de carboidratos, de materiais dele. Enquanto ele estiver vivo, ele só vai consumir o que ele já tem desde o começo. Sim. Então, ele não necessariamente vai ficar perder doçura, porque, por exemplo, na banana, os compostos da banana verde não propiciam o sabor adequado, palatável, então você precisa que ela amadureça. Uhum. Mas para alguns que já estão maduros, você só vai ter a degradação desse sabor. Sim, faz E sentido. só. Pode falar. Não, não, eu falei que faz sentido, faz sentido. E fazendo só a piadinha com o vegano que o pessoal está fazendo no chat nesse momento, lembre-se sempre: plantas têm resposta a estresse de, entre aspas, dor. Mesmo uma fruta, se você pegar um tomate, cortar e deixar ele fora da geladeira, ele vai liberar etileno. Inclusive, né, aquela coisa. Sabe aquela história de você riscar uma mão para ele amadurecer mais rápido? Hum, Por quê? Porque o dano em vegetais libera etileno. Etileno é o hormônio de resposta a estresse, hormônio de resposta a ferimentos. Então, quando você machuca um vegetal, ele libera esse hormônio como resposta ao ferimento, à injúria gerada. Então, eles têm resposta a ferimentos. Como caralho. qualquer ser vivo. Todo ser vivo tem resposta à injúria, todo ser vivo tem resposta a ferimentos. É só para causa do meme do vegano e tudo mais. Nossa, eu tô começando a me sentir mal aqui, tá? Gente, se vocês forem pensar, vocês não vão comer nada. Até bactéria, até Pô, a bactéria tem carne tá mecanismo de morta, resposta. velho. Tipo, já tá morto, mano. Eu não vou matar. Agora, pô, dá uma mordida no alface. Pô, tem empatia pelo alface. Tem empatia pelo tomate. O Não. etileno é uma fruta, é o hormônio que É. faz a fruta ficar madura, mas é também um hormônio relacionado a estresse e senescência. Uhum. Vegetais, os hormônios podem ter mais de uma função. E Caramba. resposta a estresse por etileno é uma resposta clássica. Mas e Uhum. aquela coisa? Todo ser vivo tem resposta a estresse. A bactéria responde a estresse, a bactéria responde a injúrias na membrana. Todo ser vivo tem sistema de comunicação. Bactéria responde, se comunica uma com a outra, fungo, planta, animal. Cara, todo ser vivo todo ser vivo tem mecanismos de comunicação e resposta. Uhum. Todos eles, sem exceção. Aí a única coisa que muda é o ponto de empatia do ser humano com alguns grupos de organismos vivos e outros. Ponto. É, isso é verdade. Eu nunca mais E vou deixar o tomate pela metade, eu vou consumir ele inteiro para o bichinho não ficar sentindo dor. Já que pra matar, mata direito. você pode. Aí vai do seu piada. O negócio é todo mundo ser grato pelo prato e o que tem literalmente fazer o que lhe faz bem, minimizando seu impacto. É isso de mapa. Literalmente, não desperdice, tenha ciência do que você está comendo e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Uhum. Não é imoral. Não, não, não é. Alimentação.
eu acho uma puta idiotice você imoralizar comida, alimentação. Uhum. E aí eu ia comentar um comentário, acho que de alguém que tinha falado lá pra frente, eu não lembro. O WM Play, Uhum. aí veio o tema do episódio. Tomar leite sem processamento pode fazer mal? Pode. Claro que pode. A pele de todo ser, todo nosso ambiente, à volta, dentro, fora de tudo, tem bactérias, fungos, vírus e a caralhada toda de micro-organismos que nos cercam. Isto é ótimo e péssimo, porque você tem tanto micro-organismos benéficos, neutros e os patogênicos que, se atingirem uma determinada carga, podem causar doenças. Uhum. Todos nós carregamos micro-organismos benéficos, neutros e patogênicos. A diferença é que, se você não está doente, é porque os patogênicos estão numa quantidade tão baixa que eles não fazem diferença. E também outras coisas aí. Mas, Uhum. literalmente, off-topic total, mas literalmente, micro-organismo patogênico, se ele está em baixa carga, ele não causa doença por um mecanismo de comunicação, geralmente bactéria por quorum sensing, então que eles conseguem saber qual é a população deles no ambiente, e se eles não atingem uma população adequada para causar a doença, digamos assim, eles não causam. Uma coisa muito, Interessante. muito interessante. Oh, legal. Mas você sempre tem esses micro-organismos, incluindo na teta da vaca. E a concentração do micro-organismo dentro da vaca para causar doença ou dentro do seu estômago para causar doença não é a mesma. E então você pensa que você tem uma vaca arrastando os tetos para lá e para cá no capim, às vezes deitando em cima das próprias fezes. E tudo bem, na hora de tirar o leite eles vão limpar, vão limpar os tetos, vão às vezes até desinfetar ali com iodo e tudo mais, mas sempre tem micro-organismo. Então a chance de você pegar uma salmonela, de você pegar uma streptococcus, você pegar alguma outra coisinha que te dê aquela diarreia épica é grande. Por isso que, por lei, isso no Brasil, no quase todos os países do mundo, você não pode vender leite cru para consumo direto. O Uhum. que isso significa? O leite cru, que é o leite da vaca, que não foi pasteurizado ou não foi autoclavado, que é o leite UHT, vulgo esterilizado, não pode ser vendido para consumo direto, justamente para evitar esses problemas. Uhum. Caramba, que interessante. E daí entra até um ponto interessante que ele falou de mastite. Mastite é uma doença super comum em vaca de leite. Eu acho que eu falei no chá passado, mastite é basicamente uma infecção no teto da vaca. Então o teto infecciona e começa a dar pus, começa a dar um monte de problema. E se eu falar que, por lei, todo leite com mastite tem que ser descartado? Mas se eu falar que os produtores cumprem isso, arrisca? Assim, você tem o produtor que tenta passar, então dá uma misturadinha do leite com mastite para não perder na conta do frigorífico, na conta do laticínio e tenta ver se o. Porque, por lei, o laticínio, quando recebe o leite, tem que fazer teste para ver esse tipo de coisa antes de mandar, de invasar o leite. Então, você tem normas disso tudo, antes de e depois. E tem produtor que tenta passar o leite para ver se passa o teste de laticínio, se ele dilui leite em leite para o laticínio não pegar. Você tem produtor que pega esse leite com mastite e dá pro bezerro, que é uma genialidade, assim. Você dá leite com pus de vaca pro bezerro tomar, que é assim, uma Hum. genialidade fenomenal. E você tem gente que realmente descarta tudo. É porque eu não imagino que dê pra fazer alguma coisa com esse leite que tá com mastite. Não sei nem se existe algum tipo de tratamento pra você Não. melhorar ou já era mesmo. É leite, é literalmente leite com pus. Geralmente mais pus que leite. Então não É tem o que sopa de fazer. bactéria. E É. geralmente é umas bactérias, tipo, tudo boa, tipo Streptococcus, Ah, tipo. eu lembro desse carinha aí. Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. De vez em quando você pode ter até uma salmonelinha ali básica, uma Ai, que delícia. escherichia, umas enterobacteriácea. Ai, que delícia, cara. Poxa.
Que Então, bom! e aí entra outra coisa. Às vezes o leite vai com mastite nem por causa de maldade do produtor. Porque às vezes a Uhum, mastite é escondida. Às vezes, o teste de mastite teste principal de mastite é o leite, se eu não me engano, do copo preto ou balde preto, que você dá as primeiras jorradas de cada teto num recipiente de fundo preto e você vê se tem grumo, o grumo de pus. uhum, Se tem grumo, você descarta o leite daquela vaca e vai tratar a mastite dela. uhum. Só que às vezes você tem casos de mastite que a vaca não dá esse sintoma. E o produtor ali na hora não tem um hemocitômetro para pegar o leite, olhar no microscópio, contar as células somáticas e ver se a vaca está com mastite, está com alguma infecção. Uhum. Não tem como. É, E daí acaba passando pro laticínio, e daí, né, medidas sanitárias precisam ser tomadas. Então, outro motivo para você não tomar. E o Dimepa fazendo de novo suas complementações, muito obrigado. E sim, se não tratar a mastite do começo, a vaca é uma infecção bacteriana, aquele teto pode ser perdido. Porque, né, Caramba. literalmente é uma infecção bacteriana que está ali. Bem, a gente tem que lembrar que a vaca é um animal que fica andando. Como o anime falou nesse mesmo episódio, a vaca em lactação, o teto dela expande, né? Fica Uber e os negócios crescem, porque uma vaca holandesa dessa dá por baixo uns 30 a 40 litros de leite por dia. Então pensa que ela tem que carregar um balde de 20 litros ali para cima e para baixo de leite que ela produz por dia, pelo menos ali, geralmente 2 ordenhas ao dia. E esse Uhum. negócio, a vaca anda, ela arrasta os tetos, esses negócios é grande, arrasta pelo capim, ela deita no chão, às vezes ela deita num lugar onde ela tem excrementos e tudo mais. E aquele negócio às vezes entra dentro do teto, entra pelos dutos, e dentro ali você tem um material extremamente nutritivo, que é leite, que essa bactéria às vezes consome, que às vezes as bactérias às vezes conseguem burlar os antimicrobianos naturais do leite e consumir aquele negócio, Uhum. causando uma infecção. Se essa infecção não for curada, obviamente, como toda e qualquer infecção, aquele órgão afetado pode ser perdido. O que é um grande dor de cabeça para o produtor. E mastite, eu botei referência sobre mastite nos episódios da semana passada, quem quiser ver, dos 1 ao 7, é uma das principais causas de perda na indústria leiteira. Caramba. E nem com melhoramento genético. Imagino que ele deve ajudar, mas não deve resolver. Você pode melhorar, mas ainda assim é infecção bacteriana. Como é que você É. vai fazer melhoramento genético para infecção bacteriana X? Não é nem infecção tipo, infecção de Staphylococcus aureus. Não, infecção bacteriana. Você tem N bactérias que podem causar mastite. Uhum. Faz sentido, faz sentido. Nossa. É... Para esse episódio, eu acho que, sei lá, informação sobre os procedimentos que eles passaram aqui, tem muito mais. Não sei se queria trazer mais alguma coisa. Tem. Tem mais coisa. Tem, é porque, tipo, a gente nem falou de âmbito narrativo aqui, que esse episódio também foi meu Deus, um caminhão de coisa. Caminhão de Quer, informação. quer ir por âmbito narrativo e depois a gente finaliza? Porque o Não, chat não, também tá me lembrando de algumas coisas não. e eu peço pro chat fazer a catagem final quando a gente for finalizar isso, ou quer deixar. Não, deixa pra lá. Tipo, questão de história, cara. A gente tá subindo a montanha aqui. Informações pontuais sobre informações técnicas aqui, vamos dar prioridade. Eu acho que a conversa aqui meio que virou isso, então simbora. Não, porque. Vai, finalizando aqui o. Cadê aqui? Deixa eu pegar os comentários. Kairi Ryuki falando de aquela lenda urbana que a embalagem de leite vem marcado o número de vezes que o leite é reutilizado. Não tem a ver com anime, mas sim, existe essa lenda, isso é idiota, porque como você vai reutilizar a porra do leite, caralho? Você reutilizar leite. É! Primeiro, Porra. se o leite venceu, não sei se você sabe o que acontece quando o leite vence, ele coalha. E se É, ele coalha, ele nem por Deus vai ficar líquido de novo. ele virou uma, Cacete! ele virou uma pasta, depois virou uma pedra, virou um bagulho esquisito. É. Mas existem outros pontos ali interessantes que essa questão aí também entra no sabor do gosto do leite que ele falou. Uhum. Que é um ponto que eu queria comentar.
Além de tudo isso, da questão do porquê não se deve beber leite cru, tem a questão da diferença do gosto do leite que a gente consome e o leite in natura da vaca. Porque, bem, a gente tem processos para inativar esses micro-organismos do leite. E esses processos envolvem calor. O que acontece quando você aquece uma coisa que tem açúcar? Hum, Açúcar e proteína. ela condensa? Carameliza. É. E isso muda o sabor. Uhum. Então, quanto mais você aquece o leite, mais esse processo ocorre e maior acaba sendo a mudança de sabor do leite. Por lei, tem que ser pelo menos pasteurizado, e sim, tem que ser pelo menos pasteurizado, ah, que é o mais simples, né? Você só aquece e esfria, é o que dá menos alteração no leite, mas aqui o leite mais comum, que é o leite de caixinha, o HT longa-vida, Hum. ele não é longa-vida porque entopem ele de conservante, é porque literalmente esse leite é autoclavado. Então você pega o leite, você invasa, você autoclava, que significa isso? Você bota ele numa panela de pressão, esquenta pra caramba pra matar todos os seres vivos e invasa. Então você tem Uhum. leite estéril. E por isso ele dura muito, muito, muito tempo. Ah, é, E daí entra questões também interessantes, né? A questão da mastite, o pessoal falando de antibiótico, sim, cara, porque tem de uso de antibiótico na agropecuária é ridículo, e para questão de tratamento de mastite é ridículo, o que leva a outro problema, porque infecção bacteriana tratada com excesso de antibiótico, o que acontece? Dá resistência. Exato. E daí o que você fica se você começa a ter uma vaca com uma infecção bacteriana resistente a antibióticos andando pelo pasto com outras vacas? Ela começa a distribuir essa bactéria resistente. Exato. E daí você tem um pequeno probleminha para sua produção Uhum. leiteira. Você tem a super bactéria. Meu Aham. Deus. Isso é A ruim. temperatura do leite para pasteurização não chega. Não sei se o termo. Aí, desculpa, eu vou dever. Não é o termo certo. Não sei se o termo certo seria caramelização, mas isso já afeta um pouco os açúcares. Já afeta alguns compostos orgânicos, isso já afeta o gosto do leite. Uhum. Ah, mas pô, volta naquela ideia de se precisa comercializar, ele precisa ser mais seguro e ele precisa durar mais tempo, você sacrificar do gosto é um preço a ser feito. Pô, não tem como. Você não vai conseguir ter o gosto que, por exemplo, o Hatken ele teve aqui, falou, meu Deus, que gosto maravilhoso. Sim, a probabilidade de você ter uma puta de uma diarreia tomando esse leite gostoso pra caramba é altíssima. Então, é aquele negócio, o que vale mais? Você ter um gosto maravilhoso e ter chances altíssimas de contrair doença por conta disso? Para um âmbito de escala grande, não vale a pena. Não. Não é nem que vale a pena. Não é seguro. Você pode comprometer a segurança sanitária tipo, geral. Né? E você pode dar surtos. E aí eu já não sei o quão pode escalonar, mas, pô, não é legal. De Pensa um fato, não é. lote de leite contaminado com salmonela ou com streptococcus aí da vida causando uma diarreia geral numa cidade De, inteira. Ou melhor, ou pior, exatamente. esse leite indo pra merenda escolar. Ai! Rapaz! Nossa, isso é feio. Então, assim, você quer deixar mais gostoso? Beleza, coloca um achocolatado, pronto, resolvido o problema. Uhum. De Melpa fazendo um outro comentário interessante aqui, que antigamente eles faziam, que na época que ele trabalhava na agroindústria, eles não esperavam o leite ser perdido para reutilizar, mas quando estava próximo a vencer, eles tiravam e davam outro feeding pro leite. Sim, inclusive é o que se pode fazer e é uma coisa muito interessante para não perder o produto. O produto tá para Uhum. vencer, não vai vender a tempo, o mercado pega, sei lá, faz bolo, faz outra coisa, tá tudo perfeitamente dentro da normalidade. E Sim. um último comentário aqui também do Dimepa, que eu achei super interessante, que eu não sabia, mas faz todo sentido. Quando você esteriliza, você, além de matar todos os seres vivos, você mata com certeza as enzimas, proteínas, vitaminas. Isso tudo vai se ligar num bolo só e algumas pessoas podem ter alergia com isso, né? Porque Uhum. você vai mudar completamente a composição bioquímica do leite. Sim, sim, faz sentido. Então, literalmente, chat, obrigado pelas contribuições. Inclusive, React interativo de Silver Spoon, sempre que vocês tiverem dúvida, comentários, complementações são sempre bem-vindos.
E. ah, esse negócio do gosto, 30% do Maria vai com as outras, 60% é seu corpo que ama gordura e 10% é preferência do paladar. É. Cara, prefiro, sinceramente, prefiro ter um paladar menos refinado, mas não morrer com o que eu tô comendo. Não, mas Tem o que ele um. falou faz sentido, porque, tipo, conheço bastante gente que fala dessa questão da diferença de qualidade do leite, principalmente quem veio da roça, mas conheço muita Uhum. gente que também que olha pra isso e fala, pra mim não fez diferença nenhuma. Pois é, Então, pois é. O paladar é. Aí eu já não sei o âmbito técnico, mas no final do dia é muito de gosto por gosto. sim, Sabe? sim. Acho que no final do dia, ah, não, mas eu prefiro mais doce, mais salgado. E, enfim, cara, eu prefiro que o alimento esteja saudável para eu comer. O gosto a gente resolve depois. Sim, sim. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar das coisas desse episódio. Uhum, Que além de todo esse contexto que a gente passou uma hora falando, você uhum. teve um puta questão de desenvolvimento e contextualização de personagem na conversinha do irmão do Ratimbun com os pais, de novo, contexto da fazenda, as conversas, os tons, toda a construção, que aí eu não sei se o Thunder quer pegar mais uns minutinhos pra ainda falar disso nesse episódio. A gente continua falando o óbvio que elogiar o quão Arakawa é bom escrever roteiro nos próximos que ainda estão faltando, Cara, porque é puta merda. ridículo. É ridículo, é ridículo. O que ela faz aqui é ridículo. Tipo, ela faz eu olhar as animes de temporada e falar, pô, acho que eu vou ter que começar a baixar uns 2, 3 pontos aí, em média, geral. Que, pelo amor de Deus, o que ela faz aqui é outro mundo. Pô, a gente tem um contexto do Hatken que a gente não conhece em âmbito familiar. Aparece o irmão dele, metendo grau na moto, sendo extremamente descolado, utilizando, né, do estereótipo dele e sendo inserido na narrativa. Beleza. Ele tem toda uma, sabe, uma facilidade de comunicação. O cara é descolado, ele explica em poucos pontos pra onde ele foi, o que ele faz, que ele largou a Todai por conta disso, né? Que ele quis largar a, a faculdade de Tóquio, né? Que Isso. é a mais conceituada no Japão. Eu já não sei se é mais conceituada em geral ou tem algum tipo de É, é, segmento é que tipo a USP deles. é a USP deles. Então, É a mas, USP deles. mas a E USP é conceituada em todas as ramificações dela ou em algumas específicas? na grande maioria. Na grande maioria? Né? Oh! Você tem ramificações. É que a USP tem trocentos mil cursos, né? É, tem essa também. Centenas de cursos. Vamos dar um número mais certo. Sim, eu não sei Mas se. uma grande parte deles, a USP é conceituada como, tipo, grande. E nos rankings gerais, a USP quase sempre está despontando como a melhor do país. Assim como a Todai no Japão. É a sua É, respectiva. E a Todai, se eu não me engano, está entre as 20 e 10 melhores do mundo. caralho, é nesse nível. Sim. Uau! Eu não Mas sabia tem que uma era coisa nível que a gente ganha mundial. da Todai. A Hum, USP é a quinta maior do mundo em engenharia agronômica. Em ciências agrárias, desculpa. caralho, que da hora. Que da hora. Parabéns, parabéns, BR. Aí eu tenho orgulho do Brasil, não é torcendo pra Copa, desculpa. Foi mal pela afinetada, eu precisava fazer isso. Mas. E a Spice fez um complemento. O ambiente que traz o prestígio. Sim. Tem muito bairrismo na USP. Sim, tem. Tem. Pra caralho. Aí, se vocês considerem trazer uns links aí, eu até agradeço dos rankings por curso. Se vocês tiverem algum interessante para botar aí, de quem que são os melhores aí, de qual curso, cara, eu coloco nas referências de boa. Uhum. Que eu sei que, de maneira geral, a USP se destaca. Mas com certeza, sim, tem cursos que a USP não é a melhor, com certeza. Ah, não, de fato, mas é porque Tem a uma gente quantidade sempre. boa, provavelmente. É porque assim, a gente sempre fala, ouve sobre a Todai no Japão e é extremamente requisitada e, pô, depois de saber dessa informação que é top tier mundial faz todo sentido, mas eu não sei se é em todos os ramos, né, de todos os cursos que ele tem lá. Provavelmente a maioria, então. É. E também aí também tem a Spice colocou Space Capivara, desculpa. Uhum. A Space Capivara
colocou uma coisa interessante, que é a questão da diferença de graduação e pós, porque a USP é uma coisa na graduação, a outra coisa na pós, completamente diferente. E alguns desses rankings pesa muito mais a pós-graduação do que a graduação em si. E aí é o problema! É o problema. Entendi. Mas até trazendo pra costurar aqui, o ponto é muito interessante, cara, porque eles colocam um personagem tão rápido na narrativa, só que esse cara, ele traz um turbilhão de informação e de contexto muito rápido. E extremamente assertivo. Você tem o estereótipo dele sendo apresentado, ele tendo uma facilidade de comunicação, ele já coloca o contexto dele, ele já coloca o contexto de estudo dele, e fala, pô, tava na Todai, achei meio chato, vou abrir barraquinha de lamen porque eu acho muito mais da hora. E eu meio que tenho um trampo meio itinerante aqui. Eu vou pegando de bico em bico, vou vivendo de galho em galho, sou meio que do mundo e a vida que segue. Então ele tem toda essa facilidade de comunicação, de interação, de habilidades interpessoal, e isso ajuda ele a conseguir trampos, bicos e levando a vida. E eu acho que essa forma livre dele, esse aspecto de construção de personagem, de estereótipo, agrega muito pra contextualizar tudo que ele é. Porque ele entrega um estereótipo, e desse estereótipo ele desmembra pra uma série de outras construções de profundidade do personagem, através de informações que ele traz da família do Hatken. E é maravilhoso o jeito que ele faz. Ele literalmente liga pra casa, encontrei o irmão aqui, ele tá se divertindo, tá indo bem, fez até pizza. Olha só, fez pizza no campus aqui, ó que da hora. E, mano, é tão natural, e ele gera e reverbera perspectiva pra tudo quanto é lado. Porque você olha pra ele e fala, pô, legal, meu irmão tá bem, tá trabalhando, tá se esforçando aqui, ele vê isso daí da pizza, então, olha que é um dado super interessante, porque você tem a nossa perspectiva, como espectador, a situação criada em volta dessa pizza, e de uma forma onde você tem a perspectiva de alguém que veio da cidade grande, pô, o cara fez uma pizza, é algo meio banal. Sim. É meio banal, vai, querendo ou não. E ainda ele falando isso pra família, onde a mãe fala, que legal, e o pai deve ser um extremamente tradicionalista. A família tradicional japonesa, vamos dizer assim. Isso. O único diálogo que a gente teve do pai dele Sim. acertou isso. Não, pois é. Tipo, deve... Vai, eufemismo. Mas... o jeito que ele menospreza isso, cara, é ouro. É ouro. Porque é um diálogo extremamente fluido. É um diálogo extremamente natural, onde em pequenos momentos, em pequenas palavras-chave, você já identifica toda uma situação e consegue costurar todo o grau de inferência. Eu acho que não é nem inferência, cara. É literalmente subtexto. Sim. Porque aqui não é, eu acho. Não, aqui eu sei. Eu sei porque ele já falou, e você ir conectando e costurando todo o trabalho de subtexto que ele já trouxe até então para costurar, para criar todo o conflito do passado do Hatken. Tipo, cara, só esse momento, numa ligação, literalmente a gente tem todo o contexto necessário para entender o passado do Hatken, todo o conflito dele. E aí vem o trabalho de inferência, você saber de fato como funciona essa família tradicional japonesa e como isso é extremamente verossímil. E quanto mais contexto você tem dessa situação, mais natural fica, mas você não precisa necessariamente ter esse contexto. Provavelmente o anime vai te contar. Provavelmente ele vai mostrar e provar por A mais B como é essa situação. Porque o grau da inferência é quando você, de fato, já tem um contexto prévio e a narrativa utiliza disso para trazer naturalidade dentro da obra, para trazer um contexto e depois aflorar ele, depois contar com mais etapas, com mais processos e coisas do tipo. Mas, independente, tudo que ele fez aqui, sendo por inferência, sendo por subtexto, ele deu um show.
Ele literalmente deu um show. Em um diálogo, ele mostrou tudo. Ele construiu o personagem, ele construiu o contexto, ele construiu o conflito, ele construiu. Ele segmentou ele como personagem. Ele deu, inclusive, toda a pressão que o pai dele trouxe pros dois, o desprezo por eles não estarem literalmente seguindo a linha de ser o salário, o assalariado isso. japonês de escritório que trabalha 30 mil horas por dia e é bom em tudo e tem tudo perfeitinho. Exatamente, cara. É maravilhoso como isso acontece. É maravilhoso. Cara, e Silver Spoon, ele funciona muito bem mesmo, se você não tem contexto de nada do Japão. Zero. Você não precisa. Ele te dá. Ele te entrega tudo isso. Ele te entrega contexto e subtexto. Ele te entrega o que é necessário pra seguir na obra e eu acho isso maravilhoso. Isso daí é uma narrativa muito madura, cara, porque tem muita obra que às vezes você tem que ficar fazendo malabarismo de inferência pra você entender o contexto que trata aquela obra, porque você toda obra ela é respaldada num determinado contexto histórico. Ela representa uma visão social. Histórico porque ele conta uma histórico social. Isso, histórico social. Toda obra ela está num momento histórico dentro do contexto social daquele momento e ela reflete direta ou indiretamente esse contexto no qual ela foi criada. Exatamente. Fictício ou não? No sentido da visão do autor, não é fictícia, porque o contexto sociocultural histórico do autor existe e ele transpõe isso para a obra. Mas a obra por si só, ela existe num contexto sociocultural histórico, fictício ou não. Você tem, por exemplo, Fullmetal. Fullmetal é fictício, o contexto histórico de Fullmetal é fictício, e ele respalda perfeitamente o que ele precisa para contar o próprio contexto dele, para ser natural, para ser agregativo, para ser coerente, inclusive. Então, tudo ali faz sentido mesmo você não tendo o contexto prévio daquilo, porque você não estudou, não viu, não leu, ou até não existe porque é fictício. E aqui eles também têm o mesmo valor e o mesmo trabalho extremamente assertivo em fazer isso. Cara, o cara conseguiu, tipo, chegar em poucos minutos, por mais que ele seja um personagem extremamente carismático, ele ainda agregou muito a todo um conflito do Hatken que a gente não conhecia, ou pelo menos poderia ter uma certa ideia, mas aqui ele literalmente bateu os papéis e carimbou tudo. Até esse episódio, o contexto do Hatken era inferência. Era aquela coisa, né? O conhecimento prévio de cultura e de sociedade japonesa te ajuda em Silver Spoon para você sacar desde o começo as coisas. Então tem coisas e personagens que a gente já tá sacando algumas questões desde o começo por inferência do contexto contexto social, político do Japão. Mas não que isso seja, vamos dizer assim, essencial para você entender a obra. Porque Silver Spoon sempre chega no momento que quando ele quer tratar daquele personagem, ele vai tirar da inferência pro subtexto e pro texto. E vai indo. Então, vamos dizer assim, até esse episódio, a gente já desconfiava desse contexto do Hatken. Da tara que ele tem por ir bem em tudo, da questão meio que dos dilemas dele com relação a ter ou não futuro, e o que ele quer de futuro, e cobrança e tudo mais. A gente já tinha muito indício disso pelo comportamento do personagem e pela conhecer como é que é a situação do Japão. Que esse episódio fez eu chegar. Então, confirmado com um diálogo extremamente natural para um personagem extremamente coerente, por mais que seja estereotipado, com falas que são bastante coerentes e bastante reais. O cara falar, eu passei na Todai, mas passar na universidade é você saber fazer a prova. Não é necessariamente você ser inteligente ou ter conhecimento, é você saber como fazer aquela prova. No Japão, mais ainda, né? Lá então, você literalmente é treinado para fazer prova. Isso, então, tipo, não que quem passou seja necessariamente burro, mas você precisa de muito mais competência de saber fazer uma prova do que entender o que você está fazendo lá dentro, o que você está escrevendo. E
E por mais que como ele. E isso não deixa de ser duro a fase que ele falou, né? A autoconsciência do anime. Pô, o que ele falou é duro, é complicado, porque muita gente não consegue passar nesses vestibulares. A Todai tem um índice de candidato vaga altíssimo, índice de rejeição altíssimo, assim como grandes universidades no mundo inteiro. Sim, é duro você ouvir falar isso, tipo, pô, é o sonho de tanta gente, e você que passou ainda dá uma dessas, que é simples, que é só saber fazer uma prova, parece que você tá desdenhando. Mas não é um desdém. É a questão do sistema, vamos dizer assim. Não um sistema de avaliação que preza por saber o seu conhecimento, o seu aprendizagem, o seu entendimento. É Uhum. saber fazer aquela prova. E daí vai entrar todo o aspecto social do porquê que é assim, da questão das elites, de questão de elitismo, pipipi, popopó. E aí a gente pode ter uma conversa muito longa em outro momento sobre essas questões elitistas, das avaliações das universidades, e etc, etc, etc. Uhum. E mesmo assim, mesmo com todos esses estereótipos, digamos assim, você tem um personagem que aparentemente ele mostra a sua riqueza e mostra a sua humanidade nos detalhes que ele tem e tudo mais. Tipo, não é aquele personagem estereótipo enlatado. Não, de forma alguma. É porque, pô, cara, o fato que ele trouxe aqui, ele tem tanta. É porque, vai, o que. Uma das características que ajudam um personagem a deixar de ser apenas um estereótipo e se tornar um personagem mesmo, vai? Nuances. Nuances, sabe? E ele mostrou muito. Ele trouxe muita nuance pela perspectiva dele. Pela situação que ele estava vivendo e pela forma que ele reagia a certas coisas. Que, por exemplo, quando o pai dele falou, por que você tá fazendo tudo isso? Tô fazendo pra te irritar. E aí ainda toma, eu tenho 2 filhos inúteis. Cara, olha o nível da situação. Olha pra onde Sim. escalonou uma conversa que literalmente ele tava falando, encontrei o irmãozinho aqui e ele só... Meu Ele irmão tá fez bem. pizza, que E ele legal. fez pizza. Nossa, Né? vocês são um bando de inútil. E É, daí você entende por que que o Hatkin tem essa pressão e autocobrança psicológica tão forte. exato, exato. E é incrível, cara, porque essa frase, ele tá fazendo pizza, cara, ela tem tanto valor, porque você, como espectador, e pro Hatken, tem um valor gigantesco. Você viu o processo que foi a construção da pizza. Você sabe o Uhum. contexto que existe nessa cidade, nessa região, por não existir pizza. Por como é difícil, é, como foi, né, toda a progressão, a jornada da pizza para ser Sim. feita. Como foi rico e como o quão agregativo foi. Então você olha isso daí, é maravilhoso. Porque você tem a riqueza, pela nossa perspectiva, pelo contexto dado. Você tem a simplicidade, que isso parece pela ótica do pai, porque de fato é. Ou até mesmo do próprio irmão dele. Que também não. A gente não sabe exatamente como ele entendeu essa ideia da pizza. Mas ainda assim, a mensagem foi passada. Foi passada olha aquele episódio riquíssimo que foi fazer a pizza. O pai olha e desdenha, porque ele fala, é só uma pizza. Ele não quis Sabe? nem saber. Tudo bem, ele Não, pode não saber. não. Uma pizza? Ele podia perguntar, nossa, uma pizza? É, Estranho. é, Não, ele foi taxativo. Que idiota. O que, é. que esse moleque tá fazendo no meio do mato? Ele já cortou É. a conversa ali, sabe? E já sobrou a ofensa pros dois. Uhum. É. Então, é maravilhoso. E ele, inclusive, pra responder, beleza, tchau. Cortou a conversa ali. Então, porra, cara, é mágico. É mágico o Marakawa E, escreve. e cortou de um jeito fantástico. Você queria que eu passasse na universidade? Passei na melhor do país. Tá Foda-se. feliz? Pronto, agora eu vou fazer o que eu quero. Tchau. A vida é minha, cara. Foda. E a melhor coisa de todo. Não, ele fez toda uma preparação, né? Pô, eu larguei a Toldai pra fazer miojão. Vamos fazer miojão aqui? Péssimo Bora. miojão. Pô, mas eu sei reconhecer que o miojão é péssimo. Eu sei reconhecer as nuances de quão péssimo é o miojão. Ai, ai. Incrível. Que personagem, cara. Que personagem maravilhoso. Sim. E, Uh, bem, finalizar, porque a gente já tá mais de 1 hora falando de um episódio, desculpa. 2 horas, tá? Mas tudo bem. Foi mal.
Não, Foi normal, mal. padrão, chat trovão. A gente tem 2 pirulas e meio de conversa, geralmente. Foi mal. Eu vou finalizar com a última coisa. Sobre questão de consumo de carne de caça, vejam o chá do último episódio de Sekaya Kyoko. É interessante, é comum em área rural, mas eu preciso fazer o adendo que isso não é recomendável por questão de doenças. Por mais detalhes, chá final de Sekaya Kyoko. Vamos pro episódio 9, por favor, porque senão eu vou passar mais 2 horas aqui. Ah, Que não, pois episódio é. fantástico. Não, que episódio fantástico. Inclusive, eu também não vou, eu vou bypassar muitas conversas sobre, porque, cara, a quantidade temáticas a serem conversadas aqui é bizarra. É bizarra. Todo o processo do Hatkin aqui na Fazenda está sendo ouro. Está sendo Sim. lindo. Cada conflito é maravilhoso. Pô, legal, ele teve o lance do leite, mas olha a situação que o pessoal faz, a empatia pelo moleque tá errado, ou eles entenderam também que o processo é extremamente delicado e eles precisam também ter a parcela dele de dedicação para tentar não fazer isso acontecer. Então ele fala, pô, legal, você errou. Ok, mas a gente também errou por deixar seu erro passar. E faz sentido. Literalmente, não dá pra chorar pelo leite derramado. Você aprendeu. Você sentiu a dor. Isso tá sendo... Você realmente internalizou isso. Você fez isso com ação. Você acordou mais cedo. Você começou a cuidar mais... ser mais proativo no seu último dia de trabalho. E você até tentou rejeitar o dinheiro que é por direito seu. Pagamento. Então, cara, se isso não é rico, se isso não é uma qualidade insana de roteiro, eu não sei o que é. Sim. E ainda mais caracterização de personagem, os personagens aqui, a família da... qual que é o nome dela? A Aki. É extremamente responsiva a todo o contexto que eles vivem, a seriedade que eles têm, né? A maturidade que eles têm por conta do contexto familiar que eles vivem, pelo contexto do trabalho deles. Cara, nossa, cara, não dá. A gente já fica 1h30 falando só de contextos técnicos aqui, ou temáticos não, de conhecimento que a obra empiricamente traz, mas se eu for falar de narrativa, eu acho que é melhor falar mais pra frente, porque a construção disso tá sendo maravilhosa. E aí a gente pode ir pro episódio 9.